em um episódio que demonstra como as redes sociais podem ser palco de disputas políticas acaloradas, Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e figura pública de destaque no Brasil, desmentiu publicamente uma declaração feita por Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República. O embate ocorreu após Bolsonaro mencionar o nome de Barbosa em um tweet, levando o ex-ministro a reagir com veemência. Joaquim Barbosa havia anunciado recentemente seu apoio ao candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, PT, em oposição à candidatura de Bolsonaro. Esse posicionamento foi amplamente noticiado e discutido nas redes sociais, especialmente porque Barbosa é conhecido por sua atuação firme contra a corrupção durante seu mandato no STF, tendo sido relator do caso do Mensalão. No entanto, Bolsonaro usou sua conta no Twitter para afirmar algo que implicava uma suposta proximidade ou alinhamento entre ele próprio e Barbosa. A declaração gerou polêmica, pois parecia distorcer a real posição política do ex-ministro. Barbosa não demorou a responder. Em sua própria conta no Twitter, ele classificou a fala de Bolsonaro como manipulação e negou qualquer vínculo ou concordância com as ideias do então candidato. Para Barbosa, a tentativa de associá-lo a Bolsonaro era não apenas falsa, mas também estratégica, visando confundir os eleitores e criar uma narrativa conveniente para a campanha do presidenciável. A resposta de Barbosa foi direta e enfática. Mais uma manipulação grosseira de Jair Bolsonaro. Não tenho nada a ver com suas ideias, nem com sua candidatura. Meu apoio é claro e explícito a Fernando Haddad. O confronto entre os dois ganhou grande visibilidade nas redes sociais. Apoiadores de ambos os lados se engajaram em debates acalorados, compartilhando e comentando as postagens. Para muitos analistas, o episódio ilustrou como figuras públicas podem influenciar significativamente o debate político, especialmente em plataformas digitais, onde a disseminação de informações e desinformações ocorre rapidamente. Além disso, a postura firme de Barbosa reforçou sua imagem de independência e integridade, características pelas quais ficou conhecido durante sua carreira jurídica. Já Bolsonaro, por outro lado, manteve sua estratégia de comunicação agressiva e provocativa, típica de sua trajetória política. Este episódio reflete a polarização política intensa que marcou as eleições brasileiras naquele período. Figuras como Joaquim Barbosa e Jair Bolsonaro representavam extremos opostos no espectro político, e suas interações públicas eram acompanhadas de perto por milhões de brasileiros. Ao desmentir Bolsonaro, Barbosa reafirmou sua posição crítica em relação ao então candidato e consolidou ainda mais seu apoio a Haddad, contribuindo para o embate ideológico que dominava o cenário eleitoral. Joaquim Barbosa desmentiu Jair Bolsonaro nas redes sociais após o candidato tentar associar o ex-ministro à sua campanha. Barbosa classificou a declaração como manipulação e reiterou seu apoio a Fernando Haddad, destacando a polarização política do momento. Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e figura central em debates políticos no Brasil, tem sido alvo de polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Após declarar seu apoio a Fernando Haddad em 2018, Barbosa foi citado por Bolsonaro em um contexto que ele considerou uma jabas manipulação. Esse episódio reflete o cenário político polarizado do país, onde figuras públicas frequentemente se confrontam nas redes sociais. Mais recentemente, em 2022, Barbosa voltou a criticar Bolsonaro, afirmando que o então presidente estava pouco a pouco destruindo a nossa democracia. Essa declaração reforça sua posição crítica em relação ao governo Bolsonaro e demonstra preocupação com os rumos institucionais do Brasil. A fala ganha ainda mais relevância quando observamos o contexto atual, marcado por desafios econômicos, ambientais e sociais. Por outro lado, é importante destacar que postagens nas redes sociais, atribuindo falas positivas sobre Bolsonaro a Barbosa, bem como a outros nomes como Alberto Youssef e Fernandinho Beiramar, foram classificadas como enganosas. Isso evidencia a necessidade de cautela ao consumir informações online, especialmente em um ambiente tão volátil quanto o das redes sociais. No cenário atual de 2025, a polarização política permanece uma constante no Brasil, com figuras como Joaquim Barbosa continuando a influenciar o debate público. Sua atuação como crítico de governos e defensor da democracia segue sendo relevante, enquanto o país enfrenta desafios significativos, como a gestão dos recursos naturais e a busca por maior estabilidade institucional. Portanto,
As interações entre Barbosa e Bolsonaro não apenas ilustram disputas políticas, mas também ressaltam a importância de verificar a veracidade das informações compartilhadas e de promover um diálogo baseado em fatos concretos. O confronto entre Joaquim Barbosa e Jair Bolsonaro transcende o campo das redes sociais e reflete um debate mais profundo sobre os rumos da democracia brasileira. A crítica de Barbosa ao afirmar que Bolsonaro estaria, pouco a pouco, destruindo a nossa democracia, ressoa em um contexto onde as instituições enfrentam pressões significativas. Essa declaração não apenas aponta para preocupações imediatas, mas também invoca reflexões sobre como a política pode impactar a estabilidade do país a longo prazo. Barbosa, enquanto ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, personifica uma figura que defende os princípios constitucionais e a integridade das instituições. Sua posição crítica frente ao governo Bolsonaro demonstra a tensão entre diferentes visões de liderança. De um lado, uma abordagem populista que prioriza narrativas diretas e, muitas vezes, polêmicas; de outro, uma perspectiva mais institucionalizada, focada na preservação dos pilares democráticos. 9. Essa dualidade é emblemática de um momento político em que o Brasil luta para equilibrar tradições democráticas com demandas por mudanças estruturais. Além disso, o episódio envolvendo Bolsonaro citando Barbosa de maneira equivocada nas redes sociais evidencia outra camada desse embate: a manipulação de informações e a disseminação de narrativas enganosas. Em um mundo conectado, onde a superficialidade frequentemente prevalece sobre a profundidade, torna-se crucial questionar a veracidade das informações e buscar compreensão mais ampla antes de formar opiniões. As árvores, por exemplo, são símbolos poderosos dessa necessidade de raízes profundas para sustentar crescimento. Da mesma forma, o debate político precisa ser ancorado em verdades sólidas e não em falácias ou distorções. No contexto maior, a polarização política no Brasil é sintomática de desafios globais enfrentados por democracias contemporâneas. A disputa entre figuras como Barbosa e Bolsonaro ilustra a luta entre valores tradicionais e novas formas de engajamento político. Enquanto uns defendem a preservação das instituições, outros apostam em rupturas radicais, argumentando que elas são necessárias para promover transformações urgentes. Esse cenário complexo exige que os cidadãos busquem ir além das aparências, mergulhando nas questões fundamentais que moldam o futuro do país. Por fim, é importante reconhecer que o diálogo genuíno e baseado em fatos concretos pode ser uma ferramenta poderosa para superar divisões. Assim como as árvores crescem em direção ao céu, mas mantêm suas raízes firmes na terra, o Brasil precisa encontrar maneiras de avançar sem perder de vista os princípios que sustentam sua democracia.